mãe, lembre-se, olha, Jesus veio através de uma mãe como você. Era uma adolescente, talvez de 13 anos de idade. E amor de mãe é diferente, não é verdade? Amor de mãe é algo extraordinário. Que você se sinta abraçada pelo Senhor. Eu queria que você fizesse esse gesto aqui, abrace você mesmo, como se fosse o próprio Senhor Jesus te abraçando agora, de uma forma carinhosa e poderosa. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque nós podemos agradecer pela mãe que temos ou que tivemos. Há aqui as mamães que merecem todo o abraço, todo o amor, todo o carinho, todo o respeito, e há mães que já partiram. Não podemos tê-la perto de nós ou conosco, mas podemos lembrar e agradecer ao Senhor pela vida delas. Outras mamães estão longe da família que está aqui presente, que o Senhor também abençoe de uma forma muito grande. Mas se pedimos, ó Deus, abençoa cada mamãe conectada conosco, mas aqui presente. Ó Deus, abençoa, abençoa. Amor de mãe é algo extraordinário, é algo maravilhoso, que o Senhor renove a esperança, a alegria, que elas saibam que a oração que elas fazem pelos filhos é algo maravilhoso e transformador. Meu Deus, meu Pai, que a cada dia o Senhor possa usá-las de maneira poderosa. Oramos também pela Elida, que vai ministrar a palavra nesta noite, para que possa ser boca dos céus na nossa vida também. Obrigado a Deus, porque nós temos o privilégio de ter tanta gente, tantas oportunidades, tantas palavras para encorajar o nosso coração. Use a tua filha, em nome santo de Jesus. Amém, amém. Graça e paz, igreja. Que noite abençoada. Dia das Mães, ceia do Senhor. Que bênção, que bênção. Vocês sentaram, mas eu vou pedir para vocês levantarem, para que vocês abram as suas Bíblias em Êxodo 2, para a gente ler a partir do versículo, Êxodo 2, de 1 a 10. Êxodo 2, de 1 a 10. Amém? Todos acharam? Amém. O homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ele o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino, deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, nós precisamos de ti, nós precisamos ouvir, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Nós te agradecemos pelos louvores, pela ceia, pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui na sua casa. Deus, prepara, Senhor Jesus, os nossos ouvidos, os nossos corações, para que quando a sua palavra caia como uma semente, ache, Senhor Jesus, um terreno fértil e que dê muitos e muitos frutos, Senhor. Nós agradecemos pela vida das mulheres que aqui estão, de todas as mães, Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade e que eu seja, Senhor, apenas um instrumento em tuas mãos para falar com o seu povo. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar.
Joquebede, uma mãe de fé. No capítulo 6 de Êxodo, nós descobrimos o nome dessa mãe, que chama Joquebede. E o que significa Joquebede? Joquebede significa o Senhor é a glória. E nós já ouvimos tantas vezes essa história de Joquebede, e nós pensamos, que coragem, que fé dessa mulher, de pegar o seu próprio filho, colocar num cesto e deixar no rio, para que leve e ele seja livre do extermínio. Mas, voltando um pouquinho, em Êxodo 1, que eu vou ler aqui com vocês também, Êxodo 1, diz assim, não preciso colocar em pé. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, Faraó ordenou todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Essa história é muito interessante e ela sempre me faz, quando eu leio, pensar o seguinte: quando uma mulher, ela se posiciona diante de Deus, ela se posiciona na vontade de Deus, o que pode acontecer? Muitas vidas são poupadas. Essas parteiras, Joquebede, se posicionaram. E nós temos nos posicionado como mulheres? Eu sei que hoje é o Dia das Mães, a maior parte da pregação será para as mulheres, mas tem muitos pontos também que os homens podem entrar também, entenderem e assim por diante. Então, quando a gente se posiciona, quando a mulher ela se posiciona dentro de casa, tudo muda. Tudo muda. Quando nós olhamos, saímos daqui para fora, olhamos as notícias, olhamos como o mundo está, quais são as notícias as melhores? Nenhuma. O número de assassinatos aumentaram, o número de violência contra a mulher também, o número de suicídio, o sistema penitenciário não suporta mais pessoas. E quando nós olhamos toda essa desestrutura social, eu nem vou sair do país, eu vou ficar aqui no Brasil. Quando nós olhamos toda essa desestrutura do nosso país, aqui na cidade, no estado da Paraíba, aqui em João Pessoa, onde está o problema? Onde começa o problema? Dentro de casa. A ordem dos papéis estão invertidas. São as mulheres tomando frente e posições que não são delas, e os homens também ficando para trás e omissos. Omissos. Semana passada, o pastor falou sobre uma família, como seria uma família estruturada, né? As dificuldades que as mulheres enfrentam, a dificuldade que os homens enfrentam, o que nós temos que vencer de acordo com o nosso gênero. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre como nós mulheres temos que vencer algumas coisas também, que são inerentes a nós. E semana que vem o Gideon vai falar sobre os homens, sobre o papel dos homens dentro do lar. Então, assim, nós, mulheres, graças a Deus, eu acho isso muito legal, nós alcançamos posições antes inimagináveis.
Sempre quando nós vamos viajar e eu vejo uma comandante, isso é muito legal. Fala, nossa, uau. Né? Chegamos numa posição assim que às vezes é só homens, né, que chegavam. E não tem problema nenhum quanto a isso. Eu acho isso uma bênção, e é uma bênção. Hoje nós podemos votar, exercer nosso direito, né, como cidadãs. Ótimo, glória a Deus. Isso, uma coisa não exclui a outra. Mas o problema é quando nós, isso eu me incluo, antes de falar para vocês, eu estou falando sobre mim, é a gente colocar, porque eu já fiz isso. Então, eu posso falar sobre isso. Eu já fiz isso. Eu colocava mais o meu coração no meu trabalho, nas coisas de fora, do que para dentro de casa. Então, assim, hoje, a maioria das famílias, a configuração familiar hoje, exige que a mulher trabalhe fora, né? E glória a Deus, amém. Eu trabalho fora. Mas o problema é quando a gente coloca o coração nisso e a gente deixa as migalhas para dentro de casa. Então, assim, nos dedicamos à nossa carreira, e aí a gente deixa um pouco da paciência, a migalha do amor, a migalha do tempo, tudo menos. Então, assim, o filho chega em casa, pequeno, e fala, mãe, vamos brincar, vamos brincar de Lego? Não, espera aí, porque eu estou cansada, não dá agora, espera. Aí o marido pega e fala assim, amor, você frita um ovo para mim? Aí a gente fala, eu? Por que você não vai fritar? Eu trabalhei igual você. Eu tive que sair de manhã também, qual que é o seu problema? Vai lá você e frita. Quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes nós deixamos, né, essa falta de gentileza, essa falta de amor, essa falta de cuidado, essa falta de tempo. Então, quando olhamos assim, um homem, seja adolescente, homem, e é educado, fino, atencioso. Geralmente, quem inaugurou isso neste homem foi a mãe dele. Foi a mulher que inaugurou aquilo no homem. É da mulher. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. E cada um com seu papel. E aí, quando você vê um rapaz, um homem dessa forma, pode olhar para a mãe, que foi a mãe que ensinou isso para ele. É claro, sem perder a masculinidade, obviamente. Então, é a mãe que diz assim para o filho, quando você entrar no ônibus, você dá o lugar para a mulher sentar que está grávida. Leva a sacola pesada. Abre a porta do carro. Seja gentil, não grita com mulher. Não segura em mulher, não se bate em mulher. Não seja grosseiro com a sua mulher. E aí a gente pensa, bom, se é a mulher, se é a mãe que ensina, não tirando o papel do pai, porque o pai tem um papel importantíssimo na criação dos filhos. Aí você olha e fala, bom, então por que tem tanto homem batendo em mulher hoje em dia e matando mulher? Eu não sei os dados aqui, mas no Mato Grosso do Sul, só na minha cidade, foram 6. Inclusive uma amiga minha da minha idade. Jornalista, morreu. Então, o que está acontecendo com a sociedade? Então, onde que está o erro? Dentro das nossas casas. Nós estamos sendo falhas. E assim, e não é para pensar assim, não, mas o meu marido, não estou falando do seu marido, nós estamos chamando a responsabilidade para nós nessa noite. Seu marido, Deus vai tratar com ele, vamos orar por ele. Então, a infelicidade de Faraó foi quando ele pediu para 2 mulheres, as parteiras, tirarem a vida de quem dá a vida.
Além de elas serem mulheres, queriam ter suas famílias, elas ajudavam as outras mulheres darem à luz. Esse foi o erro dele. E Deus usou 2 mulheres para salvar tantas vidas. Tantas vidas. O texto não diz quantas crianças foram poupadas. Mas tem Joquebede também. E Joquebede, ela entrou em ação. Ela não ficou só esperando. O texto diz que ela poupou, ficou com seu filho até os 3 meses. A criança vai crescendo, chorando, enfim. Não teve mais o jeito de segurar a criança ali. Ela falou, bom, vou pensar o que eu posso fazer. Tem um junco, vou fazer uma cesta, vou passar betume. Orou e entregou ao Senhor. E ela teve fé, porque para fazer isso você tem que ter fé, né? Você tem que acreditar que Deus vai fazer aquilo ali. Então ela teve a ação. Ela foi, ela não só orou, ela teve a ação também. E nós, será que nós temos agido? Será que nós temos nos colocado diante do Senhor com fé, com coragem, como Joquebede? Outro dado também muito triste é que o número de suicídio aumenta a cada ano e de crianças. Então, assim, o que leva uma criança de 8, 9, 10 anos tirar a sua vida? O que leva uma criança? Quem é mãe aqui, ou está com filho grande, ou filho pequeno, não sei. O que aconteceu na estrutura familiar? O que aconteceu com essa criança para ela sentir vontade de morrer? Porque ela quer acabar com a dor dela. E isso acontece. Isso acontece. A Mohana está aqui, psiquiatra. Acontece, não acontece? E muito. Então, o que explica isso? O que explica? Joquebede, ela usou o que ela tinha. Ela usou o junco, ela passou o betume, ela usou o que ela tinha. E o que nós temos? Nós temos inteligência. Nós podemos falar, andar. Dentro das nossas circunstâncias, o que nós temos? O que nós temos usado para ajudar as pessoas que sofrem? O primeiro impacto, quando eu não tinha ainda vindo para o Nordeste. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, claro que tem pessoas nas ruas pedindo. Muitos imigrantes, mendigos. Mas aqui tem muita criança. Muita criança. E não tem como você ir para a praia e não ver uma criança pedindo dinheiro, comida, e você não sentir nada. Não tem como a gente dizer, nós falarmos que nós amamos ao Senhor e a gente olhar para essa situação e não fazer nada. E não ser tocado. E não falar, Deus, o que eu posso fazer? E eu não estou falando de assistencialismo, sabe? Só de ir lá e dar uma roupa, ou dar um dinheiro, ou dar um alimento. Não é isso. Como a gente falou na reunião ontem, não é. É acompanhar. É saber o que está acontecendo com o seu vizinho. O que está acontecendo com essas crianças? O que está acontecendo com essas mães que tem que colocar ir para a rua pedir dinheiro para o filho para poder dar de comer? Então, quando isso acontece e nós nos colocamos à disposição do Senhor, falando sobre mim também, nós temos que tirar os nossos saltos. Agora eu vou falar da mulher. A gente tem que tirar nossa roupa bonitinha.
A gente tem que descer, descer, descer e descer. E em lugares que a gente não quer ir. Em fazer coisas que a gente não quer fazer. Mas nós não somos cristãos? Nós não amamos a Deus? O Senhor, como o pastor falou agora aqui, antes da ceia, como nós cantamos, acho que foi na penúltima música, que Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é o Rei. Foi Ele quem criou todas as coisas. E quem somos nós para falar não para o chamado do Senhor? Quem somos nós? Que é só uma veinha aqui estourar, a gente fica numa cama. Quem? Quem? Então, esse é o Brasil que nós temos. Esse é o Brasil que nós temos. Esse é o mundo. Que vai cada vez mais pior. E nós estamos aqui numa igreja limpa, bonita, cheirosa, com ar-condicionado. Uma bênção. Mas nós desejamos e nós queremos, como igreja, isso para todo mundo. Que mais crianças venham e possam ouvir quem é Jesus. Para que essas crianças possam entrar aqui e saber que mesmo que elas não tenham pai, mãe, porque muitas dessas crianças apanham, sofrem violência, e elas têm um pai que as ama, que morreu por elas. Então, o que uma mulher pode fazer? O que duas mulheres fizeram? Então, nós, como igreja, o que nós juntas, unidas, podemos fazer? Muitas coisas. Muitas coisas. Uma enfermeira, na Segunda Guerra, ela salvou centenas de crianças. Ela transportava as crianças até dentro de caixões. Ela ia nas famílias e falava assim, olha, me dá aqui seu filho, deixa eu levar ele, porque pode ser que ele tenha a chance de sobreviver. Talvez você não tenha filhos. Talvez você quer ter filhos. Mas todas nós, agora incluindo os homens também, podemos ter filhos espirituais. Filhos do coração. Amar a Deus é obedecer a Deus. Aquele que me obedece, esse é o que me ama. Esse é o mandamento do Senhor. E a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Então, nós estamos exercendo a verdadeira religião ou a gente só vem esquentar banco no dia de domingo? Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos fazer algo. Falando de mim também, quantas vezes a gente passa a vida da gente? Eu quero aquele carro, eu quero aquela roupa, eu preciso trabalhar, eu preciso comprar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E no fim das contas, quando a gente falecer, quando o Senhor nos chamar, a gente não vai levar nada. Nada. Essa semana, a minha prima perdeu o esposo dela, num dia comum. Ela foi trabalhar, voltou, não tinha nem 50 anos. Ele chegou, tirou o tênis, falou, ai, estou sentindo mal. Foi chamar a ambulância, antes da ambulância chegar, ele morreu. O que é? A gente perdendo tanto tempo. Então, diante do que nós vemos, porque hoje todos nós temos acesso à informação, nós estamos na igreja, você está conectado aí conosco, esse vídeo vai ficar salvo, às vezes quem não está online vai assistir depois, você também é responsável. Às vezes você é professora, às vezes você é médica,
Às vezes você é jornalista. Às vezes você é empresária. Às vezes você é dona de casa. Às vezes você que está aí nos assistindo é mãe. Qual a mulher mais poderosa da Bíblia? A mãe. A mãe, gente. O que é ser mãe? Aí você pode falar assim, ai, Hélida, mas eu sou tão pequena, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. Ah, você pode sim. Pode sim. Moisés era gago. Davi, o pai dele, nem o pai dele lembrou dele. Nem o pai dele lembrou dele. Então, dentro do nosso ambiente, nós podemos sim fazer algo. Olhar para as pessoas. Às vezes as pessoas querem um abraço. Isso é uma função de mãe, mas é função de pai também. Pelos nossos filhos espirituais. Então, não diminua, não menospreze o que Deus te deu. Não menospreze quem você é. Jesus criou você, Ele te ama, Ele morreu na cruz por você. Então, como? Não se diminua, você serve um Deus que é grande. E a palavra dEle não muda. A palavra dEle foi ontem a mesma, hoje será eternamente. E na palavra dEle diz que Ele veio e Ele vai usar os que não são para confundir os que são. Então, quem que era Davi? Quem que era Moisés? Quem somos nós para Deus nos usar? E nós estamos aqui. Então, como mães, como família, nós devemos tomar uma posição. Uma posição de mães, de guardiãs do lar, que ora, que busca, que jejua pelo seu filho, pela sua família. É sua responsabilidade. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. É tudo sobre ele. Nada aqui é sobre mim, sobre o Djalma, sobre o Pedro, nada aqui. Tudo aqui é sobre o Senhor. Amém? Então, eu quero que, por um momento, você feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e faça uma retrospectiva da sua vida. Hoje não é mais um culto, hoje não é só mais um dia das mães. E para as mães que estão aqui, que às vezes sentem-se tão atarefadas, não se sinta culpada. Coloque o seu fardo diante da cruz. Troque o seu fardo diante com o Senhor, que o fardo dele é leve. Eu quero que você pense, desde quando você era criança, que você nasceu, você teve um lar, uma família, um pai, uma mãe, ou às vezes você não teve um pai ou uma mãe. Você foi criado por outras pessoas, mas você cresceu. Lembre-se de tudo que o Senhor te livrou, de todos os acidentes, de todas as vezes que você foi atravessar uma rua e Deus segurou você. Deus te livrou de tantas doenças. Às vezes você sim ficou doente. Às vezes sim, você ficou internado dentro de um hospital, sozinho, sozinha. Às vezes você tinha uma doença que os médicos falaram assim, você não vai sobreviver. Ou, essa doença não tem cura, você vai passar o resto da sua vida com essa doença, com essa dor de cabeça, com esse problema no estômago, com essa falta de ar, você vai ficar para sempre assim. E o Senhor foi lá e te curou e te libertou. Quantas vezes você se sentiu sozinho, sozinha, e chorou, e o Senhor falou, estou aqui.
Quantas batalhas você venceu em família? Quantas batalhas, mulheres que estão aqui, que muitas vezes ali no seu parto, que foi um parto difícil, quantas vezes nós sentimos medo, nós temos medo, nós se sentimos incapazes de criar uma criança, nós temos tanto medo de perder os nossos filhos. E o Senhor vem e fala: filha, eu estou contigo, sou eu que cuido de você, sou eu que cuido do seu filho, descansa o seu coração em mim. Às vezes você perdeu a sua mãe muito cedo, às vezes você perdeu o seu pai muito cedo, às vezes você teve que enterrar pessoas que você ama, e a morte é muito dura, a morte é uma realidade dura. E às vezes você passou por isso várias vezes. Perdeu amigos, perdeu família. Às vezes você sente saudade da sua mãe. Mas Deus está com você, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele cuida de você. Você está aqui. Quantas vezes você ficou sem dinheiro e repentinamente caiu dinheiro na sua conta? Você conseguiu pagar? Quantas amigas que Deus usa, que são anjos de Deus, que a gente liga e fala: ora por mim, me ajuda, porque senão eu não vou aguentar. E elas estão ali firmes, orando, discipulando, amando. Esse é o cuidado de Deus. Deus usa pessoas para cuidar de pessoas. Deus usa nós, mães, para cuidar dos nossos filhos. E às vezes, muitas e muitas vezes, cuidar de filhos que não saíram da nossa barriga, mas que precisam de nós. E às vezes, como eu falei anteriormente, você não tem filhos, mas você pode ter filhos espirituais. Você pode adotar uma criança em oração. Você pode ser a diferença na vida de uma criança que vai se tornar um adulto. O Senhor te sustentou, o Senhor te ama. E assim como o Senhor foi com Joquebede, que cuidou do seu filho, assim como o Senhor foi com essas duas parteiras, que obedeceram ao Senhor, e depois a Bíblia conta que depois elas também tiveram seus filhos e as suas famílias. Deus abençoou essas mulheres. Quando nós ajudamos o próximo, não é ele somente que é beneficiado, nós também. Nós que somos, que nos tornamos seres humanos melhores, mais parecidos com Jesus. E é isso que a igreja precisa. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Então nos ajuda, Senhor. Perdoa, Deus, as nossas falhas, que são tantas e tantas e tantas. Perdoa, Deus, o nosso coração endurecido. Perdoa, Deus, nós que somos mães, e muitas vezes é tão difícil, Senhor, controlar o nosso temperamento, controlar a nossa boca. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos boas mães. Nos ajuda, Pai, a amar, Senhor. O mundo está carente. O mundo precisa de mulheres amáveis. O mundo precisa, Senhor, de homens educados, que amam e cuidam de mulheres, que cuidam de suas esposas, que cuidam de suas filhas, que protegem. Oh Deus, nós que somos mães, Senhor Jesus, nos ensina a ensinar os nossos filhos a serem homens de Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos avós, que também te amam e que também ensinam a tua palavra. Deus, o mundo está muito necessitado, e nós estamos, Senhor Jesus, diante de ti, Senhor, na tua casa, para dizer: eis-nos aqui, Senhor. Nos ajuda e nos dê oportunidades de te servirmos. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque às vezes o Senhor é um pai que corrige. Às vezes o Senhor é um pai que, na correção, o Senhor mostra que ama. Muito obrigada por essa palavra, que às vezes é tão dura, Deus, de ouvir. Mas é o que o Senhor tem para nós essa noite. Nós estamos aqui dispostos a fazer, Senhor, um compromisso contigo de mudança. Nós, Senhor, podemos errar.
mas o Senhor está aqui para nos ajudar e segurar nas nossas mãos. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu me coloquei à disposição, final de semana passado, nós fomos em um encontro, Rei de Sertão, um encontro missionário. E lá eu conheci a Patrícia. Tá aí, John? A Patrícia. E a Patrícia, ela é um exemplo para nós. E ela tem um recadinho para a nossa igreja. E ela tem 2 filhos, mas ela também tem muitos filhos e filhas de coração. Pode colocar, John. Missionária aqui do projeto Reviva Sertão. Há mais de 5 anos, eu e minha família deixamos tudo no Paraná para cumprir um chamado do Senhor. E desde 2019, nós temos vivido um propósito maior, cuidando de vidas aqui no sertão de Pernambuco. Na ministração da Hélida, ouvimos sobre Joquebede, uma mulher de fé que não apenas orou, mas ela agiu para salvar o seu filho. Ela preparou um cesto, selou com betume e entregou o seu pequeno nas mãos de Deus. E aqui no projeto Reviva Sertão, seguimos esse exemplo de fé e ação, cuidando de mais de 60 crianças que precisam de amor, de cuidado e esperança. E eu quero te convidar a viver essa fé na prática. Ser mãe não é só gerar no ventre, mas também é gerar no coração. Talvez Deus esteja te chamando para ser uma mãe espiritual, para amar, proteger e transformar vidas. E nesse Dia das Mães, que possamos ser como Joquebede, mulheres de fé, de coragem e de entrega, mães do coração que geram também esperança. Feliz Dia das Mães! Amém, amém. Depois, se vocês quiserem seguir a Patrícia, o projeto no Instagram é @Reviva Sertão. É um projeto muito lindo. Que Deus abençoe vocês. Amém.